Olá, seja muito bem-vinda à aula de apresentação do curso Master Power BI, o curso de Power BI mais completo da web. Mas o que é o Power BI? Bom, o Power BI é uma ferramenta relativamente nova, tá? Ela foi lançada ali em 2015, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas ela pega um grande range aí da área de TI. Então, segundo a própria Microsoft, tá? Isso aqui é a fonte da página dela, ela serve para analistas, serve para a própria área de TI e para desenvolvedores, tá? Os analistas, obviamente, são as pessoas que analisam os dados e retiram insights dele, ok? E para TI, porque a gente pode simplificar eu falo eu como profissional de TI, tá bom? A gente pode simplificar aí a gerência desses dados e aplicar uma governança de dados legal. A gente vai falar de governança de dados também. E para desenvolvedores, porque o Power BI ele fornece uma infinidade de possibilidades, como, por exemplo, customizar visuais. Tá? A gente pode programar dentro do Power BI. E aí, olha só, no que se baseia esse curso, tá? E como é que ele é dividido? Bom, o Power BI ele serve para analistas, ou seja, para Power Users, aquela pessoa que vai analisar os números, tá bom? Isso aqui dentro da empresa ela vai analisar, vai retirar os insights e vai passar para a gerência da empresa, ok? E ela também serve para desenvolvedores, tá? Essa ferramenta serve para desenvolvedores do ponto de vista de dados, ou seja, da gente carregar os dados e fazer a modelagem desses dados. Tá bom? Então ela não é só a parte visual e gráfica que está ali para os analistas, tá? Para os usuários. Ela também serve para os desenvolvedores. E o curso ele foca exatamente nisso, nas duas partes, na parte visual e gráfica e na parte de carga e modelagem de dados. Tá bom? Então vamos lá. Esse curso ele tem uma carga teórica que é necessária. Eu vou falar sobre os ambientes empresariais, vou falar sobre todo o fluxo de dados, tá? Sobre modelagem. Então, eu não quero que você fique perdido no meio de um projeto de BI, que ao menos você saiba do que está sendo falado. Então, se você espera que esse curso vá logo para a parte gráfica, mostre logo o visual para você, tá? Esse curso não é adequado para você. Eu vou pegar todo o ciclo de vida do Power BI, desde onde nasce o dado até onde a gente entrega a informação para o nosso cliente, tá ok? Então, a gente tem todo um ciclo para ver no curso, certo? E aqui é só para deixar claro para você do que o Power BI é capaz. Olha só, isso aqui é um iceberg, tá? E os gráficos, ele está lá na pontinha, ok? Então a gente vê muito gráfico, muito curso de Power BI, eu mesmo tenho um que é só focado em gráfico, tá? E esse eu decidi fazer mais completo. Então ele vai lá do requisito, ou seja, você chega lá no seu usuário e tenta levantar os requisitos sobre o que ele quer entregar, tá? O que ele quer extrair dos dados dele. E aí você extrai esses dados, você limpa, você transforma, tá? Você unifica e aí você carrega em algum lugar. Pode ser no banco de dados, pode ser numa planilha, pode ser no TXT, enfim. Essa parte de ETL é uma infinidade de possibilidades também e ela pode ser feita com outras ferramentas além do Power BI, ok? Então depois que a gente carrega esses dados e trata eles, deixa eles prontinhos para análise, a gente ainda modela, tá? O que é modelar? A gente vai falar muito de modelagem, porque a modelagem é essencial, ela começa lá no ambiente OLTP, ou seja, lá no banco de dados, lá no chão de fábrica da nossa empresa, e ela vai desnormalizada para análise. A gente vai falar sobre todos esses termos, e eu preciso que você entenda isso, por quê? Porque, por exemplo, se você plugar o seu Power BI num ambiente relacional, você vai sentar o ambiente, tá? Então a gente precisa desnormalizar esse cara para levar para o Power BI. E aí a gente pode conectar ou lá no Análise Services tabular, ou numa planilha de Excel, num CSV, enfim. Mas a gente precisa modelar, a gente precisa tirar a normalização desse cara para deixar ele rápido, tá? E depois disso ainda tem as medidas e os KPIs para a gente criar, ou seja, o que o nosso usuário quer ver, aonde que ele quer que apite o sinal, tá? O que ele quer que aconteça se determinada meta for ultrapassada ou não. Depois de fazer isso tudo é que a gente entra com os gráficos, pessoal. Então tem uma série de fases lá antes da construção dos gráficos no Power BI. E aí, olha só,
Todas essas fases de baixo, a gente lida com linguagem M. A linguagem M é uma linguagem para tratamento de dados, tá? A gente lida com ela para fazer ETL. Vocês vão ver que ela não é uma linguagem difícil e ela é secundária no Power BI. O que a gente faz na linguagem M é mais otimizar do que construir propriamente, tá? A gente otimiza e isso não é difícil. Conforme a gente vai construindo, apertando botões, clicando em ícones, a linguagem vai sendo construída e ela é fácil de entender. Então, só mexer na linguagem e otimizar os passos que vão sendo criados, as consultas, é o que a gente vai fazer nesse curso. E aí, na parte de cima, quando a gente está lidando mais com o gráfico em si, com a criação de medidas, né? E aí a gente parte para a linguagem DAX, que é uma linguagem de análise a dados, tá? E a gente vai ver a diferença dessas duas. A gente vai ver que a linguagem M ela é estática, que a linguagem DAX é mais dinâmica, e quando usar uma e quando usar a outra. O que a gente vai ver no curso? Explicado em tópicos aqui, tá? A gente vai ver o setup do ambiente. Mafra, como assim o setup do ambiente? Olha só, eu vou virtualizar uma máquina com você, tá? Mas não se preocupe, se você não quiser fazer isso, você pode fazer com o seu Power BI instalado na sua própria máquina. Eu só te aconselho a fazer porque eu vou instalar banco de dados, não é primordial para o curso, mas eu vou ensinar você a conectar em banco de dados, tá? Por quê? Porque no ambiente empresarial, na maioria das vezes, você vai conectar num banco de dados. Nem sempre a planilha vem bonitinha para você simplesmente analisar. Então eu vou ensinar você a instalar o Power BI, eu vou ensinar você a instalar um banco de dados, tá? O SQL Server, e a gente fazer a ponte aí entre eles, tá? E aí só de conectar no SQL Server você vai ter uma ideia de como conectar em outros bancos na sua empresa, seja ele o MySQL, seja ele o Oracle, seja ele o Postgre ou o DB2. Bom, vou falar também sobre os tipos de licenciamentos e as versões do Power BI. O que você está vendo aqui, né, o que a gente vai ver aqui no curso, é o Power BI na web, que é o Power BI em formato de serviço, tá? E o Power BI Desktop. E a gente vai falar sobre a diferença dos dois, para que a gente usa o que, e também sobre uma coisa importantíssima que é o licenciamento, tá? E quais as características de cada licenciamento. Como eu falei para vocês, ó, a gente vai instalar, configurar e vai acessar banco de dados, tá? Já falei isso aqui um pouquinho lá no setup do ambiente. E eu vou passar para vocês por todo o fluxo empresarial e explicar a governança de dados. Porque não adianta somente a gente fazer uma análise. Você tem que saber se o seu dado está correto. Você tem que rastrear o seu dado. Você tem que ter uma governança por trás dele, tá? Porque informações incorretas acarretam decisões incorretas. A gente vai integrar aí também com o Python, tá? Com linguagem de programação, a gente tem a opção aí de integrar com Python e com R. E, por último, a gente vai ver cases de negócio, ou seja, a gente vai pegar um case do início ao fim, fazer a extração dos dados, fazer a modelagem e montar os gráficos, ok? Bom, espero que você tenha gostado da ementa. Vejo vocês nas aulas. Um grande abraço e até lá!